Vamos lá, galera do terceiro ano. Bom, a gente vai começar aqui a nossa aula de matemática, né? Para as terceiras séries. Espero que vocês aproveitem. Bom, o conteúdo de hoje nosso é sobre geometria analítica, né? Basicamente a equação da reta, tá? Antes disso, eu vou fazer um breve comentário aqui sobre o que a gente já estudou, tá? Que é em relação ao coeficiente angular da reta. Bom, como nós podemos ver aqui, né? Lembrando que o coeficiente angular ou declividade da reta é expressa pela tangente do ângulo alfa. Lembrando que quem que é o ângulo alfa? O ângulo alfa é o ângulo de inclinação da reta, que é aquele formado entre o eixo x e a reta, sempre no sentido anti-horário, né? Bom, segundo o coeficiente angular, o que nós temos aqui? Nós temos, se o alfa for igual a zero, né? Nós temos que tangente de zero é igual a zero, então nós temos coeficiente angular nulo. Segundo, se o ângulo tiver compreendido entre 0 e 90 graus, ou seja, lá no primeiro quadrante, né? Nós temos que a tangente para o ângulo entre 0 e 90 vai ser uma tangente maior que zero. Então, nós temos coeficiente angular positivo. Se esse ângulo tiver entre 90 e 180 graus, o que nós temos? Uma tangente negativa. Então, isso vai implicar o quê? Vai implicar no coeficiente angular negativo. E o último caso, se nós temos esse ângulo de 90 graus. Lembrando que para o ângulo de 90 graus não existe o valor da tangente. Consequentemente, nós temos o quê? Que ela não tem declividade, porém continua existindo a reta, certo? Bom, só um exemplo aqui para estar considerando para a gente entender melhor o que a gente falou, né? Ó, considere uma reta que forma um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal. Então, o que nós temos? Ó? Coeficiente angular é igual a tangente de 45. Então, buscando lá o valor da tangente de 45, nós temos o quê? Que o coeficiente angular é igual a 1. Bom, coeficiente angular da reta dá 2 pontos. Então, ó, nós temos aqui uma reta qualquer, onde nós temos 2 pontos considerados aqui, ó, ponto A de coordenadas xa, ya e o ponto B, xb, yb. Bom, o que nós temos aqui? Nós conseguimos aqui, ó, obter um triângulo retângulo com um ponto P. Então, se a gente olhar aqui, o ângulo alfa aqui, ó, é o mesmo ângulo de inclinação da reta. Então, aplicando a definição aqui, nós temos o quê? Que m é igual a tangente de alfa. Então, se eu olhar aqui nesse triângulo APB, nós temos aqui a altura do triângulo dado por YB menos YA, e essa base aqui debaixo do triângulo, que é a medida de XB menos XA. Então, aplicando aqui na tangente, nós temos aqui, ó, YB menos YA, que é o cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente, que é o XB menos XA. Então, o que nós temos aqui? Que o coeficiente angular dado 2 pontos A e B, eu tenho pelo coeficiente aqui YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, vamos ver um exemplo relativo ao coeficiente angular. Então, ó, considere uma reta R que passa pelos pontos A, 2 e 4 e B, 8 e menos 2. Qual o seu coeficiente angular? Como que a gente pode calcular? Bom, o que a gente acabou de ver? Nós vimos o quê? Que o coeficiente angular é dado por quê? Pela divisão de YB menos YA dividido por XB menos XA. Lembrando que, para substituir as coordenadas dos pontos A e B, para mim não confundir, lembra? Sempre a gente coloca aqui, ó, tem a coordenada XA, YA e XB, YB. Sempre tomando cuidado com o sinal aqui da coordenada, porque lá na divisão eu tenho a subtração das coordenadas, né? Então, ó, substituindo lá nas coordenadas, então aqui eu tenho, ó, YB menos o YA dividido pelo XB menos o XA. Então, nós temos aqui, ó, menos 2 com menos 4, menos 6, e 8 menos 2, 6. Então, na hora que eu faço a divisão aqui, menos 6 dividido por 6, eu tenho menos 1. Então, o coeficiente angular é dado por m igual a menos 1. Bom, vamos estar verificando agora as equações da reta. Vou começar aqui pela equação fundamental da reta.
Bom, vamos considerar aqui ó, um ponto, eu estou chamando o ponto aqui de x0, y0, e o coeficiente angular dele, m, tá? Então, nós vamos chamar aqui de equação fundamental da reta, quem? Ó, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Se eu voltar aqui, ó, e olhar essa divisão, e multiplicar cruzado, eu vou ter aqui, ó, yb menos ya é igual, a hora que eu multiplico, vai ficar m, que multiplica xb menos xa. Então, tá vendo que é a mesma equação lá do coeficiente angular, né? Bom, onde que eu vou aplicar isso? Por exemplo, ó, determine a equação da reta que passa por a menos 1 e 4 e tem coeficiente angular igual a 2. Como que a gente vai resolver isso aqui? Bom, lembrando que, ó, o ponto A, né? Eu tenho as coordenadas aqui do ponto x0, y0 e o coeficiente angular m igual a 2. Então, vamos substituir aqui em cima. Ó. O que vai ficar? Ó? Y menos y0. Lembrando, quem que é o y0? Não é o 4? Então, vai ficar ó, y menos 4 igual... Vamos substituir o m, que é m igual a 2. Então, vai ficar 2 que multiplica x menos x0. Quem que é o x0? Não é o menos 1? Então, vai ficar x menos com menos mais. Então, vai ficar 2 que multiplica x mais 1. Então, essa equação aqui, dessa forma aqui, é chamada equação fundamental da reta, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Agora um exemplo um pouquinho diferente, né? Nós temos dois pontos, vamos pensar em dois pontos, ó. O A, menos 1 e menos 2, e o ponto B, 5 e 2. Como que eu vou resolver esse exemplo? Eu vou ter duas formas para estar considerando para resolver esse exemplo, tá? Então, ó. Eu tenho, primeiro, usando a equação fundamental da reta, e segundo, que é usando o alinhamento de pontos, ok? Então, ó, primeira resolução, eu vou considerar, então, o mesmo exemplo, né? Eu vou pegar os pontos menos 1, menos 2 e B, 5 e 2. Bom, como que eu faço ele utilizando a equação fundamental? Lembrando que lá na equação fundamental, o que eu preciso? Eu preciso do coeficiente angular e um ponto. Bom, coeficiente angular eu não tenho os pontos A e B, porém consigo calculá-lo. Como, né? Lembra, ó, m igual yb menos ya dividido por xb menos xa. Então, antes de resolver, lembrando que ó, eu tenho aqui as coordenadas do ponto A, xa e ya, e do B, xb e yb. Então, o que eu vou fazer? Só vou substituir essas coordenadas lá na equação do coeficiente angular. Então, eu vou ter aqui ó, o yb, que é 2, o ya menos 2, o xb, que é 5, e o xa, que é menos 1. Então, ó, substituindo, eu tenho aqui, ó, m igual 2 menos menos 2, 5 menos menos 1. Fazendo o jogo de sinal, então eu vou ter aqui, ó, 2 mais 2 dividido por 5 mais 1. Então, vou ter coeficiente angular 4 sobre 6. Sempre lembrando que eu tenho que simplificar a fração. Então, simplificando a fração aqui por 2, eu vou obter o coeficiente angular igual a 2 sobre 3. Bom, então, nós temos aqui o coeficiente angular, né? 2 terços. O que acontece agora? Bom, lembrando que lá na equação fundamental eu preciso do coeficiente angular mais um ponto, eu tenho que escolher entre os pontos A e B um ponto para fazer o papel do ponto P, né? No caso aqui, vamos escolher aqui B como ponto P. Então, B, 5 e 2. Então, lembrando que nós temos o coeficiente angular aqui 2 terços e a escolha do ponto de 5 e 2. Então, bom, na equação fundamental, quem que é a equação fundamental? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. O que a gente vai estar fazendo? Substituindo as coordenadas agora, né? Então, m, que é o 2 terços, o 5, que é o x0, e o 2, que é o y0. Então, substituindo na equação, nós temos aqui, ó, y menos 2 é igual a 2 terços que multiplica x menos 5. Então, temos aí a equação fundamental da reta. Ok? Bom, uma segunda forma de estar resolvendo o mesmo exemplo, né? Então, lembrando que os pontos, eu tenho aqui o ponto A menos 1, menos 2 e o ponto B, 5 e 2. Bom, lembrando que, ó, eu tenho uma reta que está passando pelos pontos A e B. Então, eu posso escolher um ponto P pertencente a essa reta, certo? Eu vou ter aqui ó, o ponto A, o ponto B e o ponto P. Bom, o que lembra isso para vocês? Ó?
lembra, ó, que como os três pontos A, B e P são colineares, podemos usar o que? A regra de Sarri. Bom, e agora, né? O que são pontos colineares? Bom, vamos recordar aqui, pontos colineares. Nós temos os pontos são colineares quando pertencem à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, o que acontece? O determinante desses pontos é nulo. Então, lembrando que eu tenho aqui as coordenadas do ponto P, do ponto A e do ponto B. Então, o determinante aqui tem que ser igual a zero, certo? Então, ó, substituindo as coordenadas, eu tenho aqui o ponto P, x e y, o ponto A, menos 1, menos 2, e o ponto B, 5 e 2. Vou ter que calcular esse determinante igual a zero. Bom, utilizando a regra de Sarri, para calcular o determinante, nós temos aqui, ó, que a multiplicação no sentido da diagonal principal eu multiplico sem mudar o sinal, né? E a multiplicação no sentido da diagonal secundária, eu vou fazer a multiplicação e inverter o sinal depois de fazer ela, certo? Então, ó, fazendo a multiplicação, nós temos aqui, ó, x menos 2 e 1 vai dar menos 2x, y1 e 5 vai dar mais 5y, e 1 menos 1 e 2, menos 2. Na secundária, eu tenho, ó, 1 menos 2 e 5 vai dar menos 10. Como ela está na secundária, troco o sinal, mais 10. x1 e 2 vai dar menos 2x. Bom, nós temos aqui então, ó, 2, 1 e x, que vai dar 2x, que vai dar menos 2x. 1 menos 1 e y, que é menos y, vem para cá, mais y. Então, montando a equação, eu vou ter aqui, ó, 10 menos 2x mais y menos 2x mais 5y menos 2. Tudo isso igual a zero, né? Vou somar aqui os termos semelhantes. Então, ó, menos 2x com menos 2x menos 4x. Y com mais 5y vai dar 6y. E 10 com menos 2 mais 8. Então, essa equação da reta. Então, nós obtivemos aqui, ó, uma equação da reta de uma forma diferente da equação fundamental, correto? Bom, lembrando que, como eu tenho a equação da reta aqui, ó, menos 4x mais 6y mais 8 igual a zero, o que a gente pode fazer? Simplificar essa equação por 2, né? Então, simplificando a equação toda por 2, nós temos aqui, ó, menos 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Formas da equação da reta. Bom, o que a gente tinha lá no exemplo anterior? Menos 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Quando a equação da reta vem nesse formato, nós chamamos de equação geral da reta. Por que equação geral da reta? Olha a forma dela. Eu tenho um número a multiplicando x, mais um número b multiplicando y, mais um c igual a zero. Lembrando que os números a e b aqui não podem ser simultaneamente nulos, né, para ser a equação geral da reta. Então, a diferença dessa daqui para a equação fundamental é o que? Ó, que nós temos uma igualdade, sendo essa equação aqui igual a zero. Equação reduzida. Eu posso obter a equação reduzida lá da equação geral, né? Ó, porque a equação reduzida ela tem a forma y igual a mx mais n. Então, qual que é a diferença dessa equação para a equação geral? É que nessa equação aqui nós temos o y isolado. Sendo o número que multiplica x aqui, nós chamamos de coeficiente angular. E o número que está sobrando aqui, que é o n, coeficiente linear. Então, nós obtemos essa equação, ó, lembrando que é lá da equação geral da reta, né? Só isolando o y. Bom, equação segmentar. Essa forma de equação aqui, ela é bem especial porque nós podemos observar o ponto de intersecção da reta com os eixos x e y, certo? Lembrando que eu tenho que ter uma reta aqui que não passa pela origem, ok? Então, nós temos aqui, ó, uma reta R que passa pelo ponto B, de coordenada 0B, e pelo ponto A e 0. Bom, olha a forma dessa equação. A equação segmentária da reta é da seguinte forma: x sobre A mais y sobre b igual a 1. Lembrando que quem que é o b aqui que está dividindo o y? É fácil de lembrar porque é a coordenada b, né, que é a coordenada y lá do ponto onde a reta está cortando o eixo y. E esse número que está dividindo aqui o x, ó, é o a. Quem que é o azinho? É a coordenada lá do ponto A, onde a reta intercepta o eixo x. Então, eu sempre faço essa relação aqui, ó, eixo x
Tá vendo? Então, lá na equação, x dividido por a, lá no eixo y eu tenho y dividido por b. Bom, vamos para o exemplo, né? Determine as equações fundamental, geral, reduzida e segmentária da reta que passa pelos pontos P 1 menos 6 e possui inclinação de 135 graus. Bom, como que eu vou determinar todas essas equações da reta? Na verdade, são equações diferentes que representam a mesma reta, né? Eu tenho a fundamental, geral, reduzida e segmentária. Primeiro, lembrando, equação fundamental da reta, a forma dela, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Temos ainda que o ponto é 1 e menos 6 e ela tem inclinação de 135 graus. Bom, e agora? Se ele dá a inclinação, ele está dando o ângulo de 135 graus, né? Lembra lá do círculo trigonométrico? Bom, então eu olho lá, 135 graus. Quanto que vale a tangente de 135 graus? Tangente de 135 graus menos 1. Então, o coeficiente angular, quem que é? É a tangente do ângulo de 135, que no caso é menos 1. Então, nós temos aqui, ó, lá na equação, vou considerar o ponto P e a inclinação de 135, que nós verificamos lá no círculo, que é igual a menos 1. Então, dado o ponto e o coeficiente, é só substituir, né? Eu tenho aqui, ó, o x0, y0, e aqui eu tenho o coeficiente angular m. Então, vou substituir m, o x0 e o y0. Bom, substituindo, lembrando que aqui eu faço a regra de sinal, né? Tem y mais 6 igual coeficiente angular, que é menos 1, que multiplica x menos x0. Bom, então nós obtivemos aqui, né, a equação fundamental da reta, dado por y mais 6 igual a menos 1, que multiplica x menos 1. Bom, como que a gente vai obter agora a equação geral da reta, dado a equação fundamental? Bom, lembrando que a equação fundamental está aqui, eu tenho que transformar ela na equação geral da reta. Então, procedimento, né? Primeira coisa, vou multiplicar aqui o coeficiente angular, fazer a distributiva, né? Ó, menos 1 que multiplica x menos x, menos 1 que multiplica menos 1, mais 1. Então, vou obter a equação y mais 6 igual a menos x mais 1. Bom, e agora? Lembrando que a equação geral da reta é aquela que nós temos que igualar a zero. Então, vou pegar todo mundo que está aqui no segundo membro e passar para o primeiro membro. Então, vai ficar, ó, menos x vai passar mais x e o positivo 1 vai passar menos 1. Então, vou ficar com x mais y e mais 6 com menos 1 mais 5. Equação geral da reta. Equação reduzida, vou aproveitar a equação que eu acabei de obter aqui, que é x mais y mais 5 igual a 0. Lembrando que a equação reduzida, o que a gente faz? Isola o y. Então, para isolar y, ó, esse x vem para cá menos x e esse 5 vem para cá menos 5. Então, eu tenho y igual a menos x menos 5, onde o coeficiente angular aqui, menos 1, está multiplicando x, e coeficiente linear igual a menos 5. Equação segmentária, que é um pouquinho mais difícil de se obter, né? A gente pode obter ela da anterior, que é a equação reduzida. Lembrando que, qual que é a forma lá da equação segmentária da reta? Equação segmentária da reta, eu tenho que igualar a equação a 1. Então, eu tenho aqui, ó, y igual a menos x menos 5. Primeira coisa, vou passar o menos x para cá como mais x. Então, vou ter, ó, y mais x igual a menos 5. Então, qual que é o procedimento? Esse menos 5, eu vou ter que deixar ele igual a 1. Então, para deixar ele igual a 1, vou dividir a equação toda por menos 5. Então, vai ficar, ó, x dividido por menos 5, mais y dividido por menos 5, igual a menos 5 dividido por menos 5. Então, fazendo a continha aqui, ó, menos 5 dividido por menos 5, 1. Então, eu tenho x dividido por menos 5 mais y dividido por menos 5 igual a 1. Lembrando que a equação segmentária é da forma x sobre a mais y sobre b igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, o a menos 5 e o b menos 5. Então, por essa equação segmentária, eu sei o quê? Que a reta passa, ela vai cortar o x lá no menos 5 e vai cortar o y também no menos 5. Aqui a gente termina a aula. Lembrando que eu vou disponibilizar esse material em PDF para vocês, certo?
A gente vai gravar uma aula de exercícios, né, para disponibilizar para vocês também. A gente vai estar à disposição também nos grupos de WhatsApp para tirar dúvida, para qualquer dúvida, tá encaminhando para vocês, tá? Então, lembrando que curtam o nosso canal aí, divulguem o material também para os amigos de vocês que queiram assistir às aulas, porque não somente eu, mas toda a equipe do CEPI Pedro Gomes estamos aí para ajudar vocês a minimizar os impactos dessa pandemia. Até a próxima.